Obrigado, Fausto. Mais uma vez, boa noite a todas as pessoas presentes. Inicialmente, eu quero agradecer o convite e a oportunidade, né, que você e o Instituto estão proporcionando para que eu possa falar um pouquinho sobre a abordagem centrada na pessoa, que tem sido foco do meu trabalho acadêmico, né, tanto no que se refere à formação profissional, né, tenho trabalhado aí já há vários anos com o estágio em psicologia e processos clínicos. Eu comecei a trabalhar com abordagem, aliás, antes, a partir de uma perspectiva que envolvia o plantão psicológico em escolas. Mas isso acabou se mostrando pouco efetivo, porque os estagiários eles tinham uma procura muito pequena dentro da escola. Mas aí, a partir do momento em que nós voltamos para o serviço de psicologia aplicada, nós deixamos aberto, né, deixamos a porta aberta para as escolas encaminharem as demandas, e aí então houve uma busca, uma procura muito maior. Então, desde esse momento, acho que em 2011, se eu não me engano, que eu tenho trabalhado especificamente dentro dos processos clínicos, né, considerando a abordagem centrada na pessoa como a base teórica para a prática clínica. Meu nome é Newton, como o Fausto já adiantou, eu sou psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela PUC de Campinas. Atualmente sou professor do curso de psicologia da Universidade Federal de Jataí, aqui em Goiás. E, bom, eu vou abrir aqui uma janela para compartilhar com vocês a minha apresentação. Estão todos vendo aí? Milena? Sim. Bom, então o título desta palestra é a abordagem centrada na pessoa no Brasil, tendências atuais. O tema que eu inicialmente dei à palestra, ele é muito amplo e também, eu acredito, bastante pretensioso. Na realidade, acho que a liberdade que eu tenho, né, e que o Instituto me deu para pensar aí uma apresentação para vocês, me fez elaborar uma palestra que derivou de alguns resultados de uma pesquisa de revisão sistemática que eu e um colega hoje de profissão, André Roveda, realizamos no ano passado. Essa revisão da literatura ela foi um pouco mais focada, né? Não tratava especificamente da abordagem centrada na pessoa de maneira mais ampla, mas especificamente na psicoterapia centrada no cliente no Brasil, e aí nosso interesse estava especificamente voltado para as publicações que foram realizadas em periódicos nacionais, nesse período que varia de 2005 até 2020. O interesse por essa revisão surgiu, inclusive, na prática de supervisão, né? Eu e os meus alunos discutindo um pouco sobre isso que o Fausto, inclusive, já destacou aí para vocês, né? Desse interesse crescente pela abordagem centrada na pessoa, e, inclusive, de uma ampliação no número, né, de práticas, e também de professores, né, que têm trabalhado com a formação dos alunos a partir da abordagem centrada na pessoa. Então, entre os estagiários surgiu essa dúvida, né, como é que será que está atualmente, né, essa produção em termos de publicações em periódicos nacionais, especificamente sobre a psicoterapia centrada no cliente.
E foi a partir daí, então, que surgiu o interesse em realizar essa revisão. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência, né? Para isso, eu vou fazer uma breve introdução. É importante destacar que a terapia centrada no cliente, ela se constitui em meio a influências do funcionalismo, do pragmatismo e também da psicologia aplicada americana, que eram especificamente movimentos que estavam presentes no período em que essa proposição teórica foi se constituindo. Ela se tornou conhecida em meados da década de 1940, nos Estados Unidos, como um sistema teórico e psicoterapêutico baseado nas pesquisas e também na prática clínica de Carl Rogers. É uma das principais abordagens da psicologia humanista e enfoca uma perspectiva compreensiva que considera o ser humano em sua singularidade e totalidade. Vejam, a trajetória intelectual de Rogers foi marcada por transformações em seu foco teórico e metodológico, né? A denominação da sua concepção terapêutica, que inicialmente, né, foi chamada de terapia centrada no cliente, passou por várias mudanças e tornou-se conhecida aí, em sua última fase como a abordagem centrada na pessoa, efetivamente porque ela se torna algo que é uma prática para além da intervenção clínica, para além do consultório, e passa a ser utilizada em outros contextos, né, tais como a educação e as relações interpessoais, e isso promove uma amplitude, né, dessa perspectiva que acaba afetando e ganhando novos contornos em meio de experiências e de pesquisas aí ao redor do mundo. A terapia centrada no cliente tem como base as noções de organismo e tendência atualizante. Esses dois conceitos, eles englobam a ideia de que todo organismo possui uma tendência à atualização, ou seja, cada pessoa possui uma capacidade de se desenvolver em uma direção positiva rumo ao crescimento pessoal, desde que as condições ambientais e psíquicas sejam favoráveis para tal operação. O próprio Rogers ele faz um destaque importante em relação a essa perspectiva em um artigo de 1957 que se chama Uma Nota sobre a Natureza do Homem. Esse artigo ele ganhou uma versão em português, a tradução foi feita pelo professor Adriano Holanda, lá da Federal do Paraná, em 2014, né, para quem tiver interesse, né, e especificamente o momento em que Rogers faz uma distinção entre a sua percepção, seu entendimento, a sua concepção de homem daquele que efetivamente prevalecia naquela época em relação à psicanálise. Né? Então, ele destaca efetivamente um olhar para o homem como um ser potencialmente positivo, capaz de se desenvolver e se transformar, em detrimento de uma ideia, né, que envolvia a concepção de um homem que tinha uma tendência hostil e autodestrutiva. É um texto bastante interessante, acho que vale a pena, depois, quem tiver interesse em ler, né, essa versão em português ficou bastante acessível, né, até então só havia a versão em português. Vejam, então, eu considero, não vou entrar no mérito da questão, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando a respeito da prática clínica, mas essa busca pela atualização, né, que é ilustrada pela tendência atualizante, acaba sendo algo que é fundamental para o terapeuta internalizar. Né? É muito importante que o terapeuta, ele então, efetivamente acredite nessa tendência. A relação terapêutica, ela ganha sentido e ganha um potencial de mudança e transformação na medida em que esse terapeuta efetivamente acredita que essa pessoa traz em si esses recursos,
essa capacidade de tornar-se consciente, de se aproximar de tudo aquilo que ela é. Como é que isso é possível na relação terapeuta-cliente? É a partir de 3 atitudes que o terapeuta procura expressar, né, e que podem efetivamente promover um clima favorável ao crescimento do cliente. Acredito que a maioria de vocês já conhecem, né? Então também não vou entrar muito no mérito da questão, mas a primeira atitude envolve essa atitude de autenticidade, de congruência, e que procura, e que consiste na correspondência existente entre o que o terapeuta experiencia e o que ele comunica ao cliente. É muito importante que o terapeuta, então, esteja aberto para se atentar, para perceber tudo aquilo que está acontecendo nele ao longo da relação, né? E faça uso disso, né? Dessa vivência, dessa experiência do vivido, para que ele possa compartilhar com o seu cliente e ajudá-lo a tornar-se também congruente com tudo aquilo que ele está experienciando naquele momento, né? Esse exercício de autenticidade, então, implica em o terapeuta assumir um lugar em que ele se torna uma referência, né? Ele acaba, então, procurando expressar aquilo que sente, aquilo que está vivenciando ali, como uma forma de aproximar o cliente também de tudo que ele está sentindo, de tudo que ele está vivenciando no momento. Além dessa atitude, a consideração positiva e incondicional, né, também conhecida como aceitação, que caracteriza-se pelo reconhecimento da singularidade do outro e dessa experiência vivida pelo outro. Então, que o terapeuta procura e busca o tempo inteiro na relação valorizar e aceitar o vivido como algo que é genuíno, como algo que pertence àquela pessoa e que para ela é algo que, que é parte da sua experiência, né? Então, o terapeuta não procura dissuadir nem afastar o seu cliente do vivido, mas se interessa efetivamente por esse vivido através dessa terceira atitude, que é a compreensão empática, né? Ou seja, a capacidade de buscar essa compreensão profunda do mundo subjetivo do outro, né? Do seu cliente. Então, acho que esse exercício, efetivamente, de reconhecer esse mundo subjetivo e de buscar se aproximar desse mundo subjetivo vivido pelo cliente é um legado importante, né, de Rogers para a abordagem centrada na pessoa, efetivamente porque colabora para essa experiência vivida dentro do contexto da clínica. A partir, então, da expressão dessas atitudes, né, torna-se possível promover o espaço gerador de mudança, com ênfase na relação terapeuta-cliente, criando condições para que o mesmo possa confiar em si e no seu potencial. Bom, não vou me ater muito à prática clínica, porque não é o meu objetivo, mas então queria destacar para vocês que após a morte de Rogers, em 1987, a terapia centrada no cliente continuou sendo foco do interesse científico e também da prática de muitos psicólogos em diferentes países, né, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, e perspectivas teóricas que se alinham ao redor da prática centrada na pessoa foram se consolidando e demonstrando o imenso potencial das ideias de Rogers, né, tanto em outros países como também aqui no Brasil. Bom, diante dessa breve introdução, a pergunta que norteou, então, a nossa revisão sistemática foi exatamente que psicoterapia centrada no cliente vem sendo praticada ao longo do século XXI no Brasil e divulgada em periódicos nacionais. Essa pesquisa, então, foi feita pelo André Roveda, né, que atualmente é psicólogo e, na época, era estudante de graduação, sob a minha orientação, e aí eu vou compartilhar com vocês alguns desses
resultados aí, mas inicialmente falando um pouco da pesquisa em si. O objetivo, então, foi identificar as características da produção científica brasileira sobre a psicoterapia centrada no cliente, através de uma revisão sistemática da literatura. Para isso, o que nós fizemos, então, foi adotar duas principais bibliotecas virtuais que têm sido amplamente estudadas aí, né, que é o Cielo e o Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia, o PEPSIC. A partir, então, da definição das duas bibliotecas virtuais, então, nós inserimos em cada uma delas os seguintes descritores no índice de assunto: terapia centrada no cliente, psicoterapia humanista fenomenológica, abordagem centrada na pessoa, terapia centrada na pessoa, psicoterapia experiencial e psicoterapia focada na emoção. Estes dois últimos descritores, psicoterapia experiencial e psicoterapia focada na emoção, foram inseridos em função de que existem alguns trabalhos de revisão publicados em outros países que incluem no que eles chamam psicoterapias experienciais, tanto a terapia centrada no cliente, como a psicoterapia experiencial do Eugene Ginglin e a psicoterapia focada na emoção, do Greenberg. Então, elas todas acabam sendo descritas como psicoterapias experienciais, e neste caso, aí, então, nós consideramos que talvez seria interessante verificar se no Brasil existiria esse tipo de relação também. Né? Após a aplicação de cada descritor, então, os resultados encontrados eles foram analisados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão que nós adotamos implicava que nós iríamos selecionar apenas artigos nacionais completos que abordavam um tema específico, né, da psicoterapia centrada na pessoa ou no cliente, considerando os descritores que eu apresentei para vocês, e através da leitura do título, do resumo e da palavra-chave, das palavras-chave. Né? Então, nós procuramos identificar os descritores considerando inicialmente título, resumo e palavras-chave. A exclusão envolveu, então, todos os artigos em que a abordagem centrada na pessoa era aplicada em outros contextos, diferente da prática terapêutica. Não houve a repetição de artigos em mais de uma base de dados, né? Então, não foi necessário excluir dados que se repetiam no PEPSIC e no Cielo. O recorte temporal, como eu adiantei, então foi definido entre 2005, o ano em que o artigo mais antigo foi encontrado, até 2020. Cabe aqui um destaque, que eu acho que é importante para a gente pensar. Quando nós adotamos os descritores, toda pesquisa de revisão sistemática corre esse risco, porque os descritores eles nem sempre aparecem, né, no resumo, no título e ou nas palavras-chave. Então, às vezes, o artigo pode até tratar do assunto em questão, né, no caso, a psicoterapia centrada no cliente, mas, às vezes, isso não está explícito, né, no título ou nas palavras-chave, e por isso acaba que é possível que muitos artigos tenham sido excluídos em função dessa ausência, né, dos descritores. Após a seleção de todos os artigos, então a catalogação foi realizada a partir das seguintes categorias: título, nome dos autores, região da filiação institucional dos autores, base de dados, periódico, ano de publicação, área de discussão, tipo de estudo, né, se era teórico, empírico ou relato de experiência, objetivos e resultados. Foram catalogados também os procedimentos de coleta e análise dos dados das pesquisas de natureza empírica, em sua maioria entrevistas, e nos trabalhos de caráter teórico. Foi catalogado o referencial utilizado pelos pesquisadores e pesquisadoras. Bom,
após essa catalogação, então, foram identificados 14 artigos na base de dados do Cielo e 49 artigos na base de dados do PepsiC. Após a aplicação dos critérios de exclusão, então, mantivemos 33 artigos que efetivamente foram, então, analisados, né, nessa revisão. Os dados indicaram maior circulação de artigos no PepsiC, né, então, foi identificado aí um número de 25 artigos. No Cielo foram computados 8 artigos, correspondendo a 24,2% das produções selecionadas. Olhe, entre os anos de 2005 e 2020, então, foi possível verificar que os artigos selecionados sobre a psicoterapia centrada no cliente se concentraram em maior número nos anos de 2012, então tem um volume maior aí de 5 artigos, em 2011, 4 artigos, em 2013, também 4 artigos, e nos anos de 2005, 2007, 2010, 2015, 2018 e 2020, apenas um trabalho por ano foi identificado. Além disso, constatou-se que os autores, predominantemente do sexo feminino, né, como já era de se esperar, considerando aí, né, a formação em psicologia, que é predominantemente feminina. Então, nós tivemos aí 62% da amostra, né, composta de pesquisadoras, são de instituições acadêmicas que se encontram nas regiões sudeste, né, então, nesse caso aí, se destacaram 52,4% dos artigos na região sudeste, seguido da região nordeste, com 5 artigos. As regiões norte e sul apresentaram menor quantidade de filiações institucionais, aí, como é possível ver nesse gráfico, né? É interessante destacar que na região centro-oeste nós não tivemos nenhum artigo publicado aí nesse período, focado especificamente na psicoterapia centrada no cliente. Considerando, então, as instituições que apresentaram mais de uma publicação, eu acho interessante fazer esse destaque, né, esse reconhecimento a alguns dos pesquisadores que têm trabalhado aí com a abordagem. Então, na região sudeste se destacaram a Universidade Federal de Minas Gerais, né, especificamente nos artigos que foram publicados pelo professor Sérgio Dias Cirino, em sua maioria com o professor Paulo Coelho Castelo Branco, né, mas a Universidade Federal de Minas Gerais se destaca juntamente com a PUC de Campinas, né, especificamente com a professora Vera Cury e também a Tatiana Perches. Além disso, a Universidade Estácio de Sá, com a professora Márcia Alves Tassinari, né, que é uma grande referência aí na área da abordagem centrada na pessoa, que tem trabalhado muito, né, tenho acompanhado um pouco do trabalho dela, né, tanto no que se refere à produção acadêmica, como também à prática, né, da abordagem centrada na pessoa. Eu tenho ficado bastante entusiasmado com o vigor com que ela tem trabalhado, principalmente nesse formato remoto, né, nesse formato online. Isso também é bastante estimulante, porque é uma via de acesso mais rápida e permite que a gente possa dialogar mais com as pessoas, né, como nós estamos fazendo aqui, considerando pessoas de diferentes regiões e diferentes cidades, com uma rapidez maior, né, e acho que nesse sentido, compartilhar as nossas experiências, compartilhar um pouco daquilo que nós estamos realizando, né, daquilo que nós estamos fazendo, acredito que isso é algo que efetivamente vai dar mais sustentação, vai dar mais suporte para a ampliação, inclusive, da produção científica em relação à abordagem centrada na pessoa. Na região Nordeste, então, se destacam aí a Universidade Federal do Ceará, especificamente aí o professor José Célio Freire e o Francisco Pablo Aragão Pinheiro.
a Universidade de Fortaleza, com o trabalho da professora Virgínia Moreira, a Universidade Federal da Bahia, com o professor Paulo Coelho Castelo Branco, que, inclusive, nós fizemos uma revisão até 2020, mas desde então tem publicado vários artigos aí, né, e acho que uma atualização deve incluí-lo como um dos pesquisadores que mais tem publicado estudos, tanto teóricos quanto empíricos, em relação à abordagem centrada na pessoa. Na região norte, nós temos aí a Universidade Federal do Pará, com o professor Emanuel Meirelles Vieira. Na região sul, as psicólogas Anita Bacelar, Joana Cimieli Xavier Rocha e Mayra de Souza Flor, que estão vinculadas aí ao espaço Viver Psicologia, em Florianópolis, né, em Santa Catarina. Bom, um outro dado que eu acho que é interessante compartilhar aí com vocês, né, nós temos vários artigos publicados em periódicos diversos, mas a maior parte dos artigos foram publicados em duas revistas, especificamente a revista do NUFEM, da Universidade Federal do Pará, que apresentou maior concentração de artigos publicados no período investigado, né? Nós temos aí 10 artigos publicados na revista do NUFEM, que é algo em torno de 30,3% da amostra de artigos analisados, seguido da revista da abordagem gestáltica, né, uma publicação aí do ITGT de Goiânia, com 6 estudos nesse período aí. Os estudos que nós analisamos, eles se concentraram em maior número na área da formação e da intervenção clínica. Então, o maior volume de trabalhos analisados, aí foram 14 artigos, incluindo tanto aqueles artigos de caráter teórico, que discutiam aspectos relacionados à supervisão, que discutiam, por exemplo, a aversão de sentido como uma forma, né, de proporcionar aí o acesso à experiência do vivido em supervisão, tanto pelo supervisionando como para o supervisor, né, como uma estratégia importante, e considerando a versão de sentido a partir da elaboração inicial do professor Mauro Amatuzzi, né, mas algo que, então, acaba que tem sido muito utilizado, né, não só na pesquisa, mas também na prática da supervisão clínica. Os artigos teóricos, históricos, se destacaram entre as produções catalogadas, aí, né, foram 11 artigos, seguidos dos artigos que envolveram os temas de saúde, psicologia organizacional, né, ambos voltados especificamente para o contexto hospitalar. No que se refere ao tipo de estudo, teórico, empírico e relato de experiência, os de caráter teórico constituíram a maior parte da amostra analisada, foram aí 23 artigos, né, praticamente 70% dos artigos que nós analisamos, e os estudos de natureza empírica e relato de experiência somaram um total de 10 artigos. Verificou-se que ambos os tipos de estudos, empíricos e relatos de experiência, envolveram a interpretação e análise de vivências dos participantes nas pesquisas empíricas, então, comumente, interesse na experiência do vivido dos participantes e também dos pesquisadores, né, naqueles estudos que envolveram um relato de experiência da prática, né, desses pesquisadores. Vale ressaltar também que as pesquisas qualitativas são amplamente desenvolvidas em outros países do mundo, né, e no Brasil, segundo os dados obtidos, elas assumem uma perspectiva ainda incipiente, como vocês observaram aí, né, nós tivemos, neste período, praticamente 70% das publicações envolvendo estudos teóricos, né? E aí, basicamente, nós tivemos 10 artigos ainda trabalhando especificamente com a pesquisa, quer seja, né, a pesquisa empírica, como o relato de experiência.
Dentre os artigos teóricos, então, vale destacar aí um artigo que discute a influência da psicanálise de Otto Rank e Karen Horney, né, na abordagem centrada na pessoa, de Rogers, um trabalho publicado em 2016, aí, a influência do pragmatismo de John Dewey, William Kilpatrick, e do funcionalismo de John Dewey, Lita Hollingworth e Kurt Goldstein, na abordagem centrada na pessoa, né, como base para a constituição da abordagem centrada na pessoa nos seus primeiros anos aí, e especificamente também leituras pós-rogerianas da psicoterapia centrada no cliente, que recorreram a teóricos como Eugene Gendlin e a psicologia experiencial, né, orientada para a focalização do Gendlin, Emmanuel Levinas, Virginia Exline, Alfred Schultz, William James, Arthur Tatossian e o Hans Gadamer. Acho que nesse caso acaba também mostrando exatamente uma aproximação da abordagem centrada na pessoa com a fenomenologia, né, e especificamente algo que vai caracterizando a abordagem centrada na pessoa no Brasil, por essa aproximação, que acontece em outros países, mas aqui ela ganha um grande destaque na maior parte dos trabalhos que foram analisados. Olhem, com base nos resultados encontrados, é possível concluir que 2012 foi o ano com mais publicações. As pesquisas foram desenvolvidas por pesquisadores advindos de instituições acadêmicas que se encontram na regiões sudeste e nordeste do país. É interessante destacar aqui que essas regiões elas ganharam, né, maior destaque, e elas têm um histórico de produção em relação à abordagem centrada na pessoa. Alguns autores, inclusive, destacam o fato, né, pensando do ponto de vista da história da abordagem centrada na pessoa no Brasil, que é exatamente em função de que foram regiões visitadas por Rogers e que acabaram, então, se interessando e tendo maior envolvimento com a abordagem desde as primeiras visitas de Rogers ao Brasil. Então, isso acaba tornando essas instituições também referência nacional, né, no que se refere à produção científica relacionada à abordagem centrada na pessoa. As revistas, então, eu destaquei para vocês, né, a revista do NUFEM e a revista do ITGT de Goiânia, como os dois principais veículos de publicação da abordagem centrada na pessoa. É interessante destacar aqui, né, que nós observamos publicações em outras revistas, e é importante que isso aconteça, né, exatamente pelo fato de que quanto mais então forem publicados artigos em outros periódicos de circulação nacional que necessariamente não estejam relacionados à abordagem humanista, nós ganhamos, inclusive, mais visibilidade, mais interesse, exatamente por divulgar, né, a produção da área para outras pessoas, né, isso acaba ganhando uma audiência maior. Os estudos de caráter teórico, então, constituíram a maior parte dos trabalhos catalogados. Então, a maior parte desses trabalhos acabam ainda sendo estudos que discutem, que refletem aspectos do modelo teórico, né, que discutem a relação terapêutica, que discutem as atitudes facilitadoras e a tendência atualizante e outros aspectos da abordagem centrada na pessoa, especificamente no contexto da clínica.
Uma questão que eu acho que também já foi divulgada por outras pesquisas de revisão, né, é exatamente que a abordagem centrada na pessoa no Brasil acabou se apropriando do método fenomenológico empírico para repensar a clínica centrada na pessoa. Isso implica, então, que os trabalhos empíricos, em sua maioria, que nós tivemos acesso, fazem uso desse método fenomenológico empírico no processo de investigação do vivido, né, comumente através de entrevistas que são conduzidas com base em questões disparadoras e que acabam sendo a base para a coleta dessa percepção, desse entendimento, dessa compreensão do vivido pelos participantes das pesquisas. Olhem, eu acho que seria interessante pensar, né, que o que eu acabo de compartilhar com vocês é um recorte bastante reduzido aí, né, daquilo que vem sendo produzido no Brasil, mas acho que é uma amostra importante que nos ajuda a pensar exatamente alguns desafios que nós ainda temos, né, exatamente no que se refere à ampliação da produção científica em relação à abordagem centrada na pessoa. Algumas questões que nós pensamos e que podem ampliar, né, que podem permitir um reconhecimento maior do que vem sendo produzido na área, tem a ver com a investigação dos repositórios institucionais, né? Talvez a ideia de uma investigação incluindo as publicações nos repositórios, né, que podem tanto englobar os trabalhos de conclusão de curso, como as dissertações e teses, acaba promovendo, ampliando a possibilidade de conhecer um pouco mais daquilo que vem sendo estudado em relação à abordagem, especificamente, né, a psicoterapia centrada no cliente. Nesse nosso trabalho, então, nós também não incluímos os livros que foram publicados nesse período, né? Existem vários livros que foram publicados por autores importantes aí, é por isso que talvez eles não se destaquem nessa revisão, uma vez que nossa leitura foi bastante reduzida, né? Acabou se focando especificamente em periódicos científicos e não especificamente naquilo que envolvia outras formas de produção, como os livros, eventos que ocorreram nesse período, né, congressos e outros eventos que foram realizados e que comumente acaba gerando, né, uma divulgação muito grande daquilo que é desenvolvido em diferentes instituições do país. E esse também pode ser uma fonte, né? Essa pode ser uma fonte de investigação que amplia bastante o entendimento daquilo que está sendo produzido atualmente no Brasil. Uma outra forma de ampliar também implica em envolver os grupos de pesquisa, né, que foram criados e que acabam sendo uma fonte de produção científica, e os cursos de pós-graduação, né, acho que talvez esse exemplo, né, do curso que o Instituto Suassuna oferece de pós-graduação é uma amostra do interesse de trabalhos que podem estar sendo, né, desenvolvidos e realizados em relação à psicoterapia centrada no cliente atualmente no Brasil. Bom, eu tenho normalmente a mania de falar muito, mas eu tentei ser o mais breve possível, considerando o tempo que eu tinha, né? Eu espero especificamente que isso que eu compartilhei com vocês, né, um pouquinho dessa experiência que nós vivemos aqui, possa estimular vocês, estimular os anseios de vocês, e também a busca por novos estudos que envolvam a psicoterapia centrada no cliente no Brasil. Acho que eu tenho efetivamente sentido esse crescimento do interesse pela abordagem, e acredito que o caminho para que ela ganhe mais
visibilidade é efetivamente que a gente comece a divulgar as nossas práticas, né? Comece a divulgar aquilo que é feito nos consultórios, aquilo que é feito nas escolas, aquilo que é feito em empresas, aquilo que é feito em diferentes contextos, e que acabam muitas vezes ficando muito centrado ali no ambiente da prática do profissional, né? E acabam não sendo compartilhados aí, tanto em nível regional quanto nacional. Nesse sentido, me parece que será muito importante, né, que nós possamos promover eventos em nível regional e em nível nacional, que possam promover esse momento, né, de compartilhamento de experiências, que possa promover esse momento em que possamos divulgar aquilo que estamos estudando, aquilo que estamos desenvolvendo na nossa prática cotidiana e também nas instituições de ensino, né, nas organizações não governamentais, em qualquer outro contexto em que a abordagem centrada na pessoa atualmente tem sido utilizada no Brasil. Eu vou deixar aí aberto para perguntas, né? Eu acho que para não ultrapassar muito tempo da minha fala, se alguém quiser fazer algum comentário. Doutor Newton, teve o Isaac Campos, ele está perguntando aqui no bate-papo, onde que pode encontrar essa pesquisa? Assim, Isaac, o que acontece é que nós concluímos ela o ano passado, surgiu durante a conclusão da pesquisa o interesse em ampliar o leque em que nós nos focamos, né? Como você deve ter percebido, nós acabamos trabalhando basicamente com 2 bibliotecas virtuais, e isso restringiu muito aquilo que nós poderíamos investigar, né? Como eu destaquei para vocês, poderíamos ter trabalhado com os repositórios institucionais, com livros, com os eventos que foram realizados nesse período. Então, foi isso que nós começamos a trabalhar a partir do final do ano passado, né? E estamos trabalhando ainda nessa investigação. Então, nós ainda não divulgamos a pesquisa exatamente porque ela está ganhando ela está ganhando uma ampliação maior para que a gente possa efetivamente ter um mapeamento, né, um panorama mais atualizado daquilo que vem sendo produzido em relação à psicoterapia centrada no cliente. Então, ela ainda não foi publicada, né? Eu espero que nós possamos concluir isso até o final desse ano. Imagino que no início do ano que vem nós poderemos trabalhar mais com a publicação dessa pesquisa aí. Entendi. Obrigado, professor. Por nada. Aqui no bate-papo tem outra pergunta, doutor Newton. O Wagner Velasque, ele perguntou para eu entender melhor, após abordar a psicologia humanista, tanto na ACP como no existencialismo? Sim, com certeza, né? Ela não vai ficar né, basicamente focada na abordagem centrada na pessoa, mas ela irá explorar aí diferentes abordagens, né, que podem ser reconhecidas e que cabem, né, no escopo da psicologia humanista, fenomenológica existencial. Então, é uma experiência minha aqui, né, falar a respeito da psicoterapia centrada no cliente, mas acredito que vocês terão a oportunidade de explorar várias abordagens teóricas que vai ampliar bastante o entendimento de vocês. É isso como o Fausto está descrevendo aí, né? Então, falar do psicodrama, da gestalterapia, da logoterapia, acho que também algumas das abordagens que serão trabalhadas aí ao longo da formação na pós-graduação.
Mais alguma questão aí? Acho que alguém levantou a mão. Professor, boa noite. O senhor citou aí, em um momento, que a TCC, ela aproxima da fenomenologia. O senhor poderia só dar mais uma coisinha assim, bem rápida? Sim, veja, não só no Brasil, mas em outros países, existem vários estudos que trabalham com a abordagem centrada na pessoa a partir de um olhar fenomenológico, né? Especificamente naquilo que se refere à investigação empírica, especificamente naquilo que tem a ver com uma relação entre o método fenomenológico, né, e a abordagem centrada na pessoa. É interessante destacar aí que Carl Rogers não trabalhou especificamente com a fenomenologia, né? Também nunca descartou uma possível relação entre a abordagem e a fenomenologia. Eu acho mais interessante que isso, né, é exatamente perceber como ela no Brasil acaba ganhando uma importância significativa, né? Acho que a leitura, a relação que se estabelece com alguns fenomenólogos, né, e a abordagem acaba permitindo um entendimento do humano e aquilo que eu gosto muito de pensar, né, a partir da perspectiva do professor Mauro Matuzzi, que é de uma constituição de uma psicologia humana. E isso é exatamente um pouco da abordagem centrada na pessoa que vem se constituindo e vem se solidificando no Brasil ao longo dos anos. Não sei se era Entendi, isso obrigado, que... professor. Mais alguma pergunta aí? Acredito que agora é só agradecimento, doutor Newton. A Elisângela Rezende colocou no chat que agradece por ter compartilhado seu conhecimento. A Brisa também, ela até tinha comentado mais acima que ela, depois dessa palestra, esses resultados me fez ter mais vontade de escrever artigos. Que bom, eu fico muito feliz em ouvir isso. Eu acho que é disso que nós precisamos, né? Nós precisamos ampliar aí a divulgação, precisamos promover exatamente a pesquisa e também a publicação dos trabalhos que vêm sendo feitos, né? Exatamente porque isso acho que vai tornar a abordagem mais conhecida, acho que resgata muito da importância e da contribuição dela, que nós sentimos, né, como o Fausto destacou, na prática clínica, de um modo geral, né? Como ela acaba sendo uma forma de promover a relação terapêutica, promover a mudança, promover o crescimento pessoal, e isso precisa ganhar mais visibilidade. Eu acho que mais reconhecimento através da produção e da publicação de conhecimento científico.
A Brisa, doutor Newton, gostaria de saber qual a sua região. Então, eu estou aqui na região centro-oeste, né? Estou na região, especificamente em Goiás, a cidade é Jataí, né? Onde nós temos aqui a Universidade Federal de Jataí, em que eu sou professor do curso de Psicologia. O Isaac, ele quer saber se o senhor pode monitorar. Eu não Ele entendi quer a saber, o pergunta. Isaac, eu acredito que esse Isaac Campos aqui é um dos nossos alunos da nossa pós-graduação. Eu acredito que ele é da turma 6. Ah, E ele sim. quer saber se o senhor pode monitorar, fazer monitoria. Sim, podemos conversar sobre isso, Isaac. Eu acho que depois aí você pode entrar em contato com o Fausto ou com a Milena, né, para pegar acho que o meu e-mail, a gente pode conversar, né? Vamos conversar e pensar aí como que a gente pode trabalhar juntos. Eu estou à disposição de vocês. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dessa pessoa, Dabney. Ele colocou assim, ele ou ela, né? Muito interessante os indicadores mostrados, acaba nos dando uma melhor visibilidade de como está a abordagem. É exatamente isso. Eu acho que os estudos de revisão eles são importantes nesse sentido, né? Eles destacam as áreas que estão mais que apresentam maior nível de produtividade, as que não têm, né, e permitem que a gente conheça um pouco daquilo que vem sendo feito, né? Eu acho que isso acaba abrindo espaços para você planejar a pesquisa, planejar aí o desenvolvimento de estudos, exatamente nesses espaços que ainda falta estudo e produção científica. Alguém mais quer falar alguma coisa, alguma consideração, algum comentário, pergunta? Bom, como ninguém mais se manifestou, né? Então, se eu gostaria de dar suas considerações finais, doutor Newton, doutor Fausto, também se quiser falar alguma coisa para nós encerrarmos a nossa palestra. Bom, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade mais uma vez. É sempre muito bom estar falando aí sobre a abordagem. Acho que semeando um pouco desse interesse, né, pela abordagem centrada na pessoa, que eu tenho feito já há alguns anos, e acredito que isso tem gerado bons frutos, né, e bons resultados. Então, é sempre muito bom compartilhar um pouco daquilo que eu venho fazendo, ainda que tudo muito incipiente, né, mas acredito que nós estamos em caminho, estamos aprendendo todos os dias, né? Então eu tenho me esforçado para conhecer mais e para estudar mais, e isso acho que para contribuir aí da melhor forma possível para a área. Então eu agradeço sempre essa oportunidade de poder compartilhar um pouco disso que eu venho fazendo. Muito obrigado aí ao Fausto, ao Instituto, e obrigado a cada um de vocês que estiveram aí, né, que tiveram a paciência de me ouvir. Eu agradeço pelo interesse, e quero me colocar à disposição de vocês caso tenham dúvidas, caso queiram conversar sobre a abordagem, caso tenham interesse em algum material específico que eu possa compartilhar com vocês, eu estou à disposição de vocês, né? Podem entrar em contato aí pelo e-mail e eu vou ficar bastante feliz em compartilhar aí aquilo que for possível, né? Que eu tiver condições de compartilhar com vocês. Muito obrigado.